Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para começar 2022, nós vamos direto para um episódio de um dos temas que eu mais gosto de trazer aqui pro canal, um dos temas que eu mais gosto de fazer, que são os carros mais bonitos da Fórmula 1, dessa vez da década de 2000. Para começar o nosso top 5 de hoje, dos carros mais bonitos da Fórmula 1 dos anos 2000, eu vou trazer um carro que faz parte, na minha opinião, da sequência de carros mais bonitos que uma equipe colocou nas pistas no decorrer da história da Fórmula 1, que são as flechas de prata da McLaren, na era das McLarens West, os carros com a combinação de cores em prata, preto e vermelho. Essa série de carros, que começou lá no ano de 1997, com o lançamento do MP412, quando a McLaren iniciou a parceria com a West, perdurou até o ano de 2005, quando terminou essa parceria. E eu já falei aqui no canal em alguns vídeos do MP413, o carro da McLaren de 1998, que na minha opinião está entre os mais bonitos da história da Fórmula 1. Nessa mesma levada aí do MP413, nós temos também o MP416, o carro da McLaren de 2001, que é muito bonito também. Mas o MP416 ainda tem a cara dos carros dos anos 90. Ele era um carro com linhas mais retas, ainda não tinha entrado naquele conceito dos carros dos anos 2000. Com a cara dos anos 2000 e sem baixar o nível de beleza, nós temos o MP419. Esse é o carro da McLaren, que na minha opinião, dessa era das flechas de prata da McLaren na Fórmula 1, é o mais bonito dos anos 2000. O MP419 foi o carro que a McLaren colocou nas pistas no ano de 2004. Ele seguia o mesmo padrão cromático que a McLaren utilizava desde 1997, o prata, preto e vermelho, só que ele tinha o desenho mais padrão dos carros de Fórmula 1 dos anos 2000, com as linhas mais em curvas, não tão retas quanto eram no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e já agregando os apêndices aerodinâmicos ao redor do carro, que era tendência na Fórmula 1 ali naqueles anos. Fica um destaque para o nariz desse carro, que tinha um bico mais fino, um bico em curva, que fugia um pouco do padrão mais largo do que era o bico da Ferrari, do que era o bico da Williams, que na minha opinião não eram tão bonitos. E o que chamava atenção também, além desse bico mais fino e em curva, eram as asas traseira e dianteira, que também eram curvadas. Em algumas versões mais, em algumas versões menos. Isso variava conforme o estilo do circuito, conforme a necessidade que o circuito apresentava para o carro. Mas quando tinham as asas com uma curvatura maior, dava um aspecto bem harmônico para o conjunto. E eu achava muito legal ver esse carro na pista lá no ano de 2004. O MP419 foi projetado pelo Adrian Newey e pelo Mike Coogan, era equipado com um motor Mercedes V10 e foi pilotado pelo finlandês Kimi Raikkonen e pelo escocês David Coulthard no decorrer da temporada de 2004. Conquistou apenas uma vitória com o finlandês Kimi Raikkonen no Grande Prêmio da Bélgica de 2004. No ano de 2007, nós tivemos uma equipe holandesa nas pistas da Fórmula 1, a Spyker, que acabou surgindo das cinzas da equipe Midland, que tinha disputado o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2006. E a Spyker coloca nas pistas, no ano de 2007, o modelo F8-7, o carro que viria a ser disparado o pior carro do grid naquela temporada. Mas em desempenho, o carro da Spyker não era bom. Em termos de beleza, ele compensava bastante. O F8-7 tinha um desenho muito bonito, o bico era mais fino do que o padrão que as equipes vinham utilizando, ele era mais parecido com o bico que a McLaren utilizava, mas a modelagem dele era mais arredondada, dava um aspecto mais aerodinâmico, acabava deixando o conjunto mais bonito. E o que mais se destacava nesse carro, na realidade, era o padrão cromático dele, que era uma combinação de laranja e preto, em uma distribuição que valorizava bastante o conjunto na pista, chamava muito atenção. Inclusive, nessa época, na segunda metade dos anos 2000, após 2006, onde os apêndices aerodinâmicos começaram a ficar bastante exagerados nos carros. Nesse carro da Spyker, esses apêndices ficavam mais camuflados
pela programação visual. E os que apareciam, principalmente nas laterais do carro, até que ficavam bonitos naquele conjunto. Eles pareciam uma sequência da pintura do carro. No geral, foi uma combinação de pintura e design que deram muito certo em termos de visual. O que faltou mesmo foi velocidade. Os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento desse belo carro da Spyker de 2007 foram os projetistas Mike Gascoigne e John McKillian. O carro era impulsionado por um motor V8 da Ferrari e foi pilotado por 4 pilotos diferentes no decorrer da temporada 2007. Adrian Sutil, Christian Albers, Sakon Yamamoto, mas o F8-7 acabou ficando mais conhecido no mundo da Fórmula 1 quando foi pilotado pelo alemão Markus Winkelhock. No Grande Prêmio da Europa de 2007, em Nürburgring, o Markus Winkelhock conseguiu a proeza de liderar a prova por 6 voltas, em sua única participação em um Grande Prêmio de Fórmula 1, pilotando o pior carro do grid. Eu acredito ser essa a única vez que nós temos registro de um piloto que só tem uma participação na Fórmula 1 e que pilotou o pior carro do grid nessa participação, liderando algumas voltas da corrida. Se vocês aí souberem de outro caso assim, por favor, deixem aí nos comentários. Ah, e o F8-7 não terminou a temporada zerado. Conseguiu conquistar um pontinho no Grande Prêmio do Japão de 2007, com o alemão Adrian Sutil. Esse foi o melhor resultado do F8-7 da equipe Spyker em sua história na Fórmula 1. Como eu contei para vocês agora há pouco, no final de 2006, a marca holandesa Spyker comprou a equipe Midland, que estava com graves problemas financeiros, e colocou a sua equipe na Fórmula 1 no ano de 2007. Um ano após essa compra da Midland pela Spyker, no final de 2007, a Spyker estava passando por graves problemas financeiros e acaba colocando a equipe à venda. E isso só reforça aquele velho ditado de que a receita para você se tornar um milionário na Fórmula 1 é você ser um bilionário e entrar na categoria. É assim que você se torna um milionário dentro da Fórmula 1. Nesse final de 2007, a Spyker coloca a equipe à venda e quem acaba comprando é um grupo denominado Orange India Holding, um grupo de investimento da Índia, que com o espólio da Spyker acaba entrando no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2008 com a equipe denominada Force India. E para iniciar a saga da Force India na Fórmula 1, a equipe coloca nas pistas, nesse seu primeiro ano na categoria, o VJM01, o carro desenvolvido pela equipe Force India para o ano de 2008, que não dá para dizer que tenha sido um carro desenvolvido pela equipe para esse ano, pois na realidade era praticamente o mesmo carro que a Spyker tinha utilizado em 2007. Por que não utilizar um projeto que tinha dado tão certo no ano anterior, não é? A única diferença do carro da Spyker de 2007 para o carro da Force India de 2008 eram alguns apêndices aerodinâmicos que tinham sido acrescentados no carro da Force India, que também, de certa forma, continuaram escondidos pela boa programação visual que esse carro apresentou no ano. Dessa vez, uma combinação de branco, laranja e dourado. A disposição das cores em cima do conjunto fazia com que boa parte dos elementos aerodinâmicos parecessem parte da pintura, principalmente quando o carro era visto pela lateral. E isso, na minha opinião, ficou muito bacana. A minha única ressalva em relação ao VJM01 é quando é implementada a barbatana na parte traseira do carro, em cima do cofre do motor. Aí, na minha opinião, acabou estragando o belo desenho que esse carro tinha lá no início do ano. Mas era uma tendência ali na época. Boa parte das equipes vinham implementando essa barbatana para melhorar a aerodinâmica do conjunto. A Force India, seguindo essa tendência, acabou implementando também. E vale citar aqui também a versão que a Force India colocou nas pistas no início do ano, na pré-temporada, que era uma versão com uma programação visual diferente. Na minha opinião, mais bonita do que a versão da programação visual oficial, que acabou indo para as pistas no decorrer da temporada. Eu até cito esse modelo no vídeo que eu fiz aqui, tempos atrás, onde eu falo sobre os carros mais bonitos da Fórmula 1 que nunca disputaram uma prova oficial. O VJM01, que foi utilizado na pré-temporada de 2008, aparece lá naquele vídeo. Se vocês não conferiram ainda, confiram lá. Eu vou deixar o card aqui em cima e vou deixar o link na descrição. O VJM01 tem o seu desenho assinado por Mark Smith e Simon Phillips, era impulsionado por um motor Ferrari e teve como pilotos o
alemão Adrian Sutil e o italiano Giancarlo Fisichella, e acabou não marcando nenhum ponto no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2008. Considerando que era praticamente o mesmo modelo que tinha marcado um ponto na temporada anterior, não ter marcado nenhum ponto em 2008 não foi surpresa nenhuma. Quando eu trago vídeos de carros mais bonitos da Fórmula 1 aqui para o canal, muita gente escreve nos comentários que carro bonito é o carro que vence corridas, ou o carro que dá um título mundial para algum piloto ou para alguma equipe. Não adianta ser bonito se não vence corridas ou se não ganha títulos. Então eu vou trazer aqui nessa parte final do vídeo dois modelos que, além de serem muito bonitos, atingiram um objetivo que esse pessoal considera ser o mais importante. Buscaram vitórias e buscaram títulos mundiais. O primeiro deles é o R25, o carro da Renault da temporada de 2005. O carro responsável por dar ao espanhol Fernando Alonso seu primeiro título mundial na Fórmula 1 e também o carro responsável por quebrar a hegemonia da Ferrari e do alemão Michael Schumacher na Fórmula 1 nos anos 2000. O R25 tem um desenho que até lembra um pouco o primeiro carro que eu citei no vídeo de hoje, o McLaren MP419, com o nariz em curva, com a ponta do nariz mais baixa e bem mais fino do que o padrão utilizado pela maior parte dos carros ali naquela época, e também tem as asas dianteira e traseira em curva, com uma curva que parece ser combinada entre as duas, deixando o conjunto bem em harmonia. Mas um detalhe que chama bastante atenção nesse carro é o padrão cromático utilizado, uma combinação de azul claro com amarelo e detalhes em preto. Essa combinação de cores, que já vinha sendo utilizado há algumas temporadas pela Renault ali dentro da Fórmula 1, lembrava bastante aqueles padrões cromáticos bem coloridos que a Benetton utilizava lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. É um padrão de cores que sempre deixa o carro muito chamativo dentro das pistas e que valoriza bastante os patrocinadores que aparecem na carenagem. Muita gente considera esse carro o mais bonito da Fórmula 1 dos anos 2000 e um dos mais bonitos de todos os tempos. Para vocês, é esse o mais bonito de todos os tempos? Deixem aí nos comentários. O RE25 foi projetado por Mark Smith e Dino Toso, era equipado com um motor V10 da própria Renault e fez chover na temporada de 2005. Foram 8 vitórias conquistadas no decorrer do ano, sendo 7 com o Fernando Alonso e uma com o Giancarlo Fisichella, os dois caras que pilotaram o RE25, sendo que o Alonso pilotava o RE25 com a ponta do bico vermelha, assim como a câmera em cima do Santo Antônio. No carro do Fisichella, esses elementos eram em preto. Eu achava do Alonso mais bonito, com aqueles detalhes em vermelho. E o RE25 levou o Fernando Alonso ao seu primeiro título mundial de pilotos e deu o primeiro título de construtores para a equipe francesa Renault. E o outro carro da nossa lista de hoje, para fecharmos o episódio também com um carro vencedor e campeão mundial, é o BGP001, o carro que a Brown GP levou para as pistas em sua única temporada de existência, a temporada de 2009. Ali em 2009 acontecia uma grande mudança no design dos carros da Fórmula 1, por uma grande mudança que aconteceu no regulamento. Os carros ficaram bem diferentes em relação aos anos anteriores, e eu vou ser bem sincero, na minha opinião, no geral, eu achei que deu uma boa piorada no desenho dos carros. Tudo bem que deu uma limpada naquela poluição visual que os apêndices aerodinâmicos davam para os carros ali na segunda metade dos anos 2000. Nesse ponto melhorou, mas o regulamento obrigava as equipes a utilizarem uma asa dianteira extremamente larga e uma asa traseira bem estreita, além dos carros terem ficado bem menores do que eles eram até 2008. E aí o carro pequeno, com aquela asa dianteira gigante e aquele aerofólio bem pequenininho lá atrás, ficava uma desproporção enorme. Apareceu muita coisa horrível nas pistas ali no ano de 2009. Vocês têm que concordar comigo. Como o carro da Renault, ou o carro da BMW, ou o carro da Toyota. Mas o BGP001 veio para salvar o quesito beleza nas pistas. O conceito do carro da Brown GP era um pouco diferente dos demais carros do grid. O bico era mais em curva do que os demais carros e ele tinha uma modelagem mais arredondada, ele não era tão quadrado como eram dos outros carros, e isso deixava o carro mais aerodinâmico, mais harmônico. E a programação visual minimalista desse carro também ficou muito bacana. O carro todo limpo, branco, apenas com linhas em preto e verde fluorescente que percorriam as laterais do carro, saíam lá da frente e iam até a traseira. Esses traços em destaque passavam muito a impressão de velocidade do carro,
principalmente quando ele estava em movimento nas pistas. Foi um desenho bem simples, mas que impressionou demais e acabou anulando aquele aspecto esquisito que as asas dianteira e traseira davam ao conjunto. O BGP-001 foi projetado pelo engenheiro francês Loïc Bijoat, era equipado com um motor Mercedes V8, venceu 8 provas no decorrer da temporada de 2009, 6 com o inglês Jenson Button e 2 com o brasileiro Rubens Barrichello, os dois pilotos da Brown GP em 2009, levou o inglês Jenson Button ao seu único título mundial na Fórmula 1 e a Brown GP ao seu único título de construtores em sua história dentro da categoria. A única temporada de existência da Brown GP dentro da Fórmula 1. Esse foi o nosso top 5 de hoje, pessoal, trazendo aqui 5 dos carros mais bonitos da Fórmula 1 dos anos 2000. Agora é com vocês. Deixem aí nos comentários mais sugestões de modelos de carros bonitos que nós tivemos no decorrer dos anos 2000, que na sequência vem aqui pro canal a parte 2 dos carros mais bonitos da Fórmula 1 da década de 2000. Valeu por assistirem o vídeo, se curtiram, deixem um like aí pra nós e compartilhem o vídeo com a galera, que isso ajuda muito o canal, e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo, até mais!